Olá pessoal, sejam aí bem-vindos, né, ao Podcred. É o primeiro, né, podcast da Cred Citrus. A Cred Citrus é hoje a maior cooperativa de crédito do país e este bate-papo ele vem aí com o intuito de trazer informações pertinentes aí ao mercado financeiro, sobre cooperativismo e principalmente trazer aí o protagonismo dos nossos associados. Nós temos aí um programa na cooperativa junto ao Sebrae e o slogan dele é Cooperado Forte, Cooperativa Forte, porque se o nosso cooperado está bem, a cooperativa está bem. Então, trazer esses casos de sucesso, Lu, para dentro da cooperativa faz toda a diferença, né? Aí no relacionamento que a cooperativa tem com o cooperado. Afinal de contas, a Cred Citrus só existe em função dos seus associados, senão não teria aí nenhum sentido nós existirmos. Então, dando aí sequência para esse primeiro episódio aí do nosso Podcred, nós estamos aí tendo em vista o sucesso que nós tivemos na AgriShow desse ano, que aliás foi um ano onde a Cred Citrus se destacou, né? E aí recebemos vários elogios dos nossos associados, né? Por ter esse espaço feito especialmente para eles. Um dos sucessos que nós tivemos também foi o nosso painel, que foi um painel feito com mulheres, né? Ligadas ao agro, ligadas ao cooperativismo e mulheres que, assim, impactam mesmo na vida das pessoas, nos seus negócios, enfim. Então, o assunto escolhido para o nosso primeiro bate-papo foi exatamente a força da mulher no agro e no cooperativismo. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós temos aqui uma convidada muito especial, Luciana Dalmagro. Lu, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer ter você com a gente aqui na Cred Citrus. E eu tô até com o seu currículo aqui extenso para falar para todo mundo, mas eu acho que eu vou pular, vou quebrar o protocolo aqui daquilo que foi combinado e eu vou pedir para que você se apresente. Conta um pouquinho para a gente, né, de onde surgiu essa paixão pelo cooperativismo primeiro. Conta um pouquinho para a gente, conta um pouco da Luciana para a gente, por favor. Olá, Glaucia, olá a todos os amigos da Cred Citrus. Também digo um oi para quem nos ouve, para quem nos assiste. Estou muito feliz com esse convite. Eu me sinto realmente parte dessa casa e fico muito feliz por fazer parte desse primeiro Podcred. E tenho certeza que terá uma vida muito longa. Bom, você já deu um belo de um spoiler. Eu sou farmacêutica por formação. Eu tinha um grande sonho de ser pesquisadora. Assim como a minha mãe e a minha avó também tinham sido professoras e pesquisadoras a vida toda. E assim segui, fiz farmácia, depois fiz mestrado em ciências, passei um concurso, realizei esse meu sonho, trabalhei como pesquisadora um tempo em São Paulo. Mas, gente, em um determinado momento da minha carreira, eu acho que o lado agro do meu DNA começou a me chamar de volta aqui para o interior. E aí eu comecei a pensar, gente, por que eu nunca pensei em ser produtora rural como a minha família? Porque, pessoal, eu sou a 5ª geração de produtores rurais na mesma terra. E eu sequer tinha pensado nisso no passado, quando eu fui estudar. E aí, com essa vontade, eu chamei os meus pais e falei, gente, tô com vontade de voltar para o interior. E aí meu pai falou, viu, você vai montar uma farmácia? E aí eu falei, pai, eu tava querendo trabalhar na fazenda. Gente, aquilo foi um choque para o meu pai, porque eu tava com a minha carreira muito estabelecida e estável em São Paulo. E ele falou, Lu, então vem, né? Eu fui super bem recebida. Então acho que esse é o primeiro ponto, Glaucia, da força da mulher no agro, né? Eu tive a chance e a sorte de ser muito bem recebida nessa minha jornada de me tornar produtora rural. Isso faz 15 anos, Glaucia. E aí eu vim, mas eu vim com a cabeça de aprender e também de inovar. Desde o primeiro dia eu entendi que a Luciana não estaria naquela fazenda para ser somente sucessora, somente herdeira. Eu queria deixar o meu papel naquele ecossistema que é uma propriedade rural. Deixar seu legado, né, para aquelas pessoas, enfim, a sua geração que estava vindo. Exatamente, que já está pronta aí, inclusive, né, eu tenho um filho, o Antônio, a minha irmã também tem 2 filhas. Então eu pensava muito nisso, como tornar esse negócio um negócio infinito, né? Porque a gente vê hoje os negócios com uma característica muito finita, muito rápida. E, gente, a gente ser herdeiro, sucessor é um peso muito grande também.
nossa, será que justo na minha vez, na minha mão, isso não vai dar certo, né? E aí eu entrei com essa cabeça de aprender tudo que dava certo na fazenda, mas também contribuir com um papel completamente diferente. E eu vejo, Gláucia, que foi com a sustentabilidade. Por isso que nos últimos anos eu tenho estudado e me dedicado muito ao tema. E você trouxe um paralelo muito interessante, né, do painel que fizemos na AgriShow, que nós falamos da força da mulher no agro, mas com este olhar para a sustentabilidade. Né? E eu vejo que é justamente isso que nós mulheres fazemos muito bem, né? Essa visão holística, essa visão do todo, né? Que a sustentabilidade pede e precisa, a gente contribui muito. Ô Lu, você sabe que eu participei de um projeto aqui em Bebedouro de uma psicóloga e ela até fez um bate-papo com várias mulheres e ela falou muito do poder da fala da mulher. E eu percebi que lá, né, na AgriShow, naquele dia o painel, sendo, né, aí só com mulheres, ele trouxe realmente, e é por isso que esse assunto foi escolhido primeiro, porque ele desencadeou nas nossas cooperadas aí um desejo crescente de estar mais à frente dos seus negócios, de estar mais à frente do negócio da família, enfim. E a questão da sustentabilidade também foi algo que foi assim, que eu acho que foi muito forte. Então assim, eu queria que você até falasse um pouco mais, né, dado que você tem toda essa sua experiência dentro da sustentabilidade, porque às vezes a gente acha que a palavra sustentabilidade significa tal coisa, mas o sentido dela é tão amplo, né, que nós ficaríamos aqui, acho que até amanhã falando só sobre sustentabilidade. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência, né? Como a sustentabilidade está inserida no seu dia a dia, nos seus negócios, e o quão importante, né, é ter esse olhar para esse assunto. Gláucia, eu vejo a sustentabilidade como uma nova forma de enxergarmos o mundo. E aí o mundo a gente pode olhar na perspectiva de dentro das nossas casas, da atuação na nossa empresa e do nosso impacto na comunidade. Então eu acho que é uma virada de chave dentro de nós, da gente entender que a gente pode fazer diferente, que a gente pode fazer melhor. E eu também vejo, Gláucia, que sustentabilidade a gente faz fazendo, que a gente faz começando. Eu vejo muita gente pensando, discutindo, né, elaborando projetos grandiosos que nunca saem do papel. Então um grande ensinamento que eu tive foi, faça. Tente e não subestime o que você está fazendo, mesmo que seja pequeno. Né? Eu vejo pequenas iniciativas dentro do universo do agro que elas têm um impacto enorme. E foi assim que a gente começou na fazenda. A gente não começou na fazenda com projetos gigantescos. A gente começou tentando. A gente começou realmente pilotando aqueles projetos. Né? A gente foi pioneiro em vários que deram muito certo. Outros que não deram tão certo, a gente parou ou pivotou, porque isso também faz parte da jornada da sustentabilidade, a gente entender que é inovação. A maioria das coisas, Gláucia, a gente ainda nem sabe, né, que problema que a gente vai resolver. Os cientistas dizem que em termos de mudança climática, 80% das soluções para resolver esse problema, a gente nem sabe o que vai ser. Ou seja, a gente vai ter que inventar, isso vai depender de inovação disruptiva ou incremental, mas vai depender de inovação. Então, eu vejo a sustentabilidade como uma coisa muito fluida, uma agenda fluida, que hoje a gente olha para isso, vai tentar resolver esse problema, amanhã pode ser outro. Hoje, sem sombra de dúvidas, o tema mais hype, o tema mais quente, é com certeza os temas referentes à mudança climática. Com certeza, nós acabamos de nos deparar aí com a situação, né, lá do Rio Grande do Sul, que já era, né, já vinha demonstrando aí uma certa... deixa eu ver a palavra que eu posso usar, lá uma certa carência de um olhar para aquele assunto, né, e a gente vê o mercado financeiro, hoje as tendências dentro do mercado financeiro, uma delas, e assim, ao meu ver, está no primeiro lugar, é a situação climática, né, então assim, é algo que vem realmente ao encontro do nosso dia a dia, o impacto é diretamente, mas aconteceu no Sul. Gente, aconteceu no Sul, mas o impacto é um impacto... Para todos nós. Para todos nós, exatamente. Ô Lu, que mais, hein, gostaria... Nossa, tem tanta coisa que eu queria saber, mas eu acho assim, fundamental,
encontrei a Luísa, não sei se você se lembra, que foi uma menina Sim, me lembro. que estava no painel e que, assim, tá começando, né? Assim como você, ela colocou que acho que também é da 5ª ou 6ª geração, e ela ficou tão animada, tão incentivada com as suas palavras, com as suas colocações. Encontrei ela outro dia, ela falou: Tia Gal, que ela me chama de Tia Gal. Tia Gal, que delícia, aquele painel. Aí eu falei, o próximo painel nós vamos convidar você, né, que aí é a nova geração de cooperadas que nós temos, né, para falar um pouco. Ela falou, foi uma aula, aquilo foi uma aula que eu tive e que eu vou levar para a minha vida, né. Então, assim, falando em levar para a vida, eu quero colocar também, né, um outro assunto para você, que assim, né, eu tô vestindo a camisa aqui, né, eu estou na Credit Citrus, né, há 28 anos, entrei uma menina, claro, e sou apaixonada pelo cooperativismo. E desde que eu conheci a Luciana Dalmagro, duas palavras, né, eu olho para você, eu imagino 2 palavras, sustentabilidade, que a gente já falou, e a outra é cooperativismo. Então, eu gostaria também que você contasse para a gente um pouco sobre o seu envolvimento, né, com o cooperativismo. Tanto é que quando a gente fala das nossas cooperadas, do protagonismo dos nossos cooperados, o seu nome, né, ele é muito forte e muito lembrado por todos nós. Então, eu gostaria realmente que você colocasse para a gente de onde surgiu esse amor pelo cooperativismo, né? Esse olhar para o cooperativismo. A gente percebe que as pessoas, né, elas não têm esse amor e elas não têm tanto essa visão porque elas não conhecem realmente o que é cooperativismo. Porque a partir do momento que elas começam a entender como é que funciona o cooperativismo, e não só o cooperativismo de crédito. Nós estamos falando de cooperativismo de crédito porque a Credit Citrus é a maior cooperativa de crédito do país, né, é onde nós estamos, mas assim, o cooperativismo no todo, né, o bem que isso traz, né, eu acredito que a partir do momento que as pessoas enxergam isso, tudo muda. O próprio Banco Central, né, depois que ele começou a incentivar o crescimento do cooperativismo de crédito, as cooperativas dobraram de tamanho. Claro que o Banco Central também dobrou o olhar sobre as cooperativas, mas para nós que somos cooperativas de crédito também, isso é excelente, porque nós, né, estamos aí de acordo com todas as normas do Banco Central e isso traz uma credibilidade muito grande para os nossos associados. Então, assim, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho, né, realmente, desse seu amor, dessa sua paixão. Na verdade, você exala cooperativismo, né? Então, eu gostaria de saber, e gostaria que você contasse pra gente, né, um pouquinho também sobre isso. Gal, primeiro, obrigada por eu ser tão lembrada, fico muito feliz. Muito, mais do que você imagina. Que bom! E se você lembra de mim por 2 palavras, que é sustentabilidade e cooperativismo, eu acho que, na verdade, você se lembra de mim por uma única palavra, porque elas se misturam. Uhum. Cooperativismo é sustentabilidade. E se a gente estava falando há pouco que um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje no mundo é mudança climática, o outro são as questões que permeiam as nossas sociedades e as nossas comunidades. E se tem uma forma, Gal, da gente tentar devolver as boas ações para a sociedade e para a comunidade, é com o cooperativismo. Eu me sinto muito feliz e muito honrada em ser cooperada de uma cooperativa que se preocupa com o entorno. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui. Uhum. Em todos os lugares que eu vou, eu digo isso. A questão do propósito, Gal, hoje, eu acho que ela vem para mim antes do que os próprios negócios. Então, é claro que eu estou aqui na cooperativa por entender que é uma aula de governança o que vocês fazem aqui dentro. Que é tudo muito certo, muito ético, muito honesto, muito transparente. É claro que eu entendo a solidez, isso tudo conta muito para a gente, enquanto empresário, escolher quem teremos como parceiro estratégico. Exatamente. No âmbito financeiro. Mas também tem a questão do propósito. Eu acredito no propósito do cooperativismo, de pensar não no eu, não no você, mas no todos. Exatamente. E a gente vê o impacto não só da Credit Citrus, mas também do Instituto Credit Citrus, nas cidades em que nós estamos. Eu não vou falar vocês estão, porque eu realmente me vejo como parte dessa cooperativa. E não é algo que surgiu na minha geração. Na minha família,
eu cresci ouvindo sobre cooperativismo. O meu avô foi presidente de cooperativa, o meu pai também presidente de cooperativa, então é um tema do nosso dia a dia. E quando eu era mais nova, eu não entendia muito a diferença, mas aquilo já foi sedimentando dentro de mim. E quando eu comecei a me envolver com os negócios da família e criar os meus negócios, eu falei, não, é aqui que eu quero estar, com a minha atividade financeira. A relação da instituição financeira é puramente com o cliente. Na cooperativa é diferente. A gente se vê parte desse negócio. É completamente diferente a relação, Glaucia. Para mim, faz todo sentido. Eu gostaria de mencionar algumas palavras da Maria Tereza, que é hoje a vice-presidente do conselho da Credit Citrus e é a presidente do Instituto. E numa ocasião na AgriShow, nós tínhamos lá um dos nossos gerentes regionais tentando fechar um negócio com um cooperado e a negociação vinha se estendendo já há algum tempo e ele convidou a Maria Tereza para falar sobre o Instituto, porque esse nosso cooperado também, ele tem uma visão muito ampla, né, também em relação a essa questão de sustentabilidade, enfim. E ela usou a seguinte frase: eu preciso falar para você que, na verdade, foi assim, relembrando, ela começou a conversar com ele e com o cooperado, e o cooperado falou, então você pode mandar esse regional embora, porque eu tô assim, conversando com ele já faz alguns meses, e ele não me convenceu a fechar a operação. E agora você chegou e falou do Instituto, eu vou fechar negócio com vocês porque eu achei fantástico. E ela disse o seguinte, não, você não vai mandar ele embora, porque ele trabalha na parte comercial, e eu tô chegando agora para falar aqui do nosso social. E aí ela usou a seguinte frase, que a Credit Citrus é o corpo e o Instituto é a alma. E isso me deixou, assim, profundamente pensativa na complexidade que o Instituto tem dentro da cooperativa hoje. Então eu gostaria, né, de você como cooperada e já, né, nós estávamos batendo um papo aqui antes de começar até falando sobre isso e você comentou dos projetos, né, que você tem com o Instituto, então nós gostaríamos, né, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse um pouco mais da sua experiência junto ao Instituto Credit Citrus e o impacto disso, né, nessa colocação dela, né, a Credit Citrus é o corpo e o Instituto é a alma, né, então eu gostaria que você com a sua experiência trouxesse realmente na prática como isso funciona. Eu também vou fazer uma referência, Glaucia, ao Sr. Marcos, o presidente do conselho. Respeito demais a Maria Tereza e o Sr. Marcos e também guardo muito as palavras deles. Em um evento, o Sr. Marcos disse que se nós quisermos ir longe, nós precisamos ir juntos. E eu, com o meu projeto das flores comestíveis, eu sempre tive muita vontade de crescer com esse projeto, porque ele é sustentabilidade na veia, né, estruturalmente, tanto ambiental como social. E eu pensava, eu quero crescer como projeto social. E eu gostaria muito de ter um parceiro adequado para isso acontecer. E por muitos anos eu fiquei pensando em quem seria esse parceiro, até conhecer o Instituto Credit Citrus, aí eu tive certeza que eu tinha encontrado. Então nós entramos juntos nesse projeto agora, que é o projeto Vida Flor, um projeto em que nós vamos produzir juntos flores, mini vegetais e microverdes em instituições que o Instituto já atende de alguma maneira. E é um projeto, Gal, de geração de renda para essas instituições e de geração de natureza. A gente vai estar plantando várias espécies para formação de ecossistemas com muita biodiversidade. Então, entramos juntos nesse projeto. Realmente, eu estou muito animada e muito feliz. Foi um presente na minha vida, entender que agora a gente cresce nesse projeto, né, social, com as mãos corretas. Maravilha. Você sabe que eu faço parte de uma instituição aqui em Bebedouro, o Educandário Santo Antônio, e o Instituto também foi parceiro de um projeto onde eles construíram um brechó. E eu me lembro muito, né, de quando o meu avô ainda era vivo e ele, assim, com a sabedoria, né, de um avô, ele falava que a gente não tinha que pescar. Ele falava, não, o vô não vai pescar para vocês, eu vou ensinar vocês a pescar, né? Então eu vejo que o Instituto hoje, né,
o papel, um dos papéis, né, que o Instituto desenvolve, e você falou na questão de geração de renda, é trazer isso até para as instituições. Então, nenhum projeto que é apoiado pelo Instituto, ele é simplesmente apoiado. Ele é acompanhado e ele tem um resultado. E esse resultado é o que vai fazer, é o que vai garantir a sustentabilidade daquela instituição. Então, realmente eu vejo assim, o cuidado com que isso tudo é tratado. Então, realmente, mais uma vez, a Credicitrus é o corpo e o Instituto é a alma mesmo, porque eles estão tão ligados e tão ligados que os propósitos realmente eles se confundem muito. Então, assim, é algo que eu estando aqui dentro da cooperativa como cooperada, como ex-funcionária e hoje como conselheira, vem muito ao encontro dos meus valores. Então, você comentou, né, que quando você se perguntou por que você estava ali, que você poderia contribuir com algo mais, a Credicitrus hoje, né, e aí com uma história de 40 anos, é isso que ela representa na vida das pessoas, realmente, entendeu? O que eu posso ser melhor? E esse questionamento é feito todos os dias, né? O que eu posso ser melhor, o que eu posso agregar. Então, assim, eu vejo realmente o cooperativismo e principalmente, claro, né, a Credicitrus, que você mesma já disse, né, que tem aí uma governança inigualável, que faz toda a diferença na sociedade, juntamente com o Instituto, é o combo perfeito para o nosso associado, né? Com toda certeza, Glaucia. Né? Isso pensando nos negócios, pensando no propósito e pensando também na sucessão familiar, porque a cada 3 famílias que nós conversamos, 4 dizem que a grande preocupação é a transição entre uma geração e outra. E eu vejo que essa é uma preocupação na cooperativa também, em ajudar essas famílias cooperadas a preparar essa nova geração que está vindo, né? Eu sou uma dessas gerações, por exemplo. Quantos cursos já fiz aqui dentro, quantas palestras eu já participei nessa ajuda que realmente a cooperativa dá para a gente se formar e para a gente se preparar. Porque, gente, se a gente quer liderar, né, se a gente quer realmente alcançar grandes posições, a gente tem que estar preparado, não tem segredo, né? Com certeza. Muito estudo, com muita dedicação. E isso, né, essa questão de sucessão, a palavra sucessão também, assim como a sustentabilidade, a palavra sucessão ela é muito ampla, né? Então, quando a gente fala de sucessão familiar, principalmente, né, num primeiro momento, dentro da família já é algo de extrema importância, né? Quando você sai dali, as consequências, né, que essa sucessão não bem feita pode ter, isso gera certa incerteza, né, perante o mercado e tudo mais. Eu vejo aqui dentro da cooperativa, né, desde sempre, a preocupação, né, em trazer, porque a Credicitrus tem 40 anos, então os nossos cooperados que estavam conosco há 40 anos, hoje, né, não são velhos, mas já estão, né, aí com filhos, com netos, e a gente tenta realmente, né, fazer com que essa essência seja passada de pai para filho, né, de vô para neto, e porque isso faz parte, né, da nossa perenidade, da perenidade da cooperativa. Então, realmente, a gente tem uma preocupação em trazer cursos, em trazer MBAs, em trazer realmente aí aperfeiçoamento não é nem a cada ano, né, mas eu falo que nós temos aqui setores, aqui, departamentos dentro da cooperativa que só pensam nisso. Para quê? Justamente para que a gente possa ter aí a perenidade da cooperativa, levar realmente aquilo tudo que a gente acredita para a comunidade local e para, né, as comunidades onde nós estamos presentes. Então, realmente, eu acho que isso faz, assim, toda a diferença. Lu, seguinte, queria voltar só um pouquinho na questão da sucessão, porque teve alguns pontos me chamaram a atenção, tá? Quando você fala da sucessão, da sua sucessão, lá no fundinho eu senti assim um carinho, um respeito, uma admiração profunda pelo seu pai. Então eu queria que você contasse, e assim, pelo que a gente te acompanha, você, além das flores,
E daqui a pouco eu vou te contar uma historinha das flores, você não vai acreditar. Mas nós sabemos também que você mexe com granja, né? Então, assim, conta pra gente, qual que é a influência, né, também do seu pai? De frango para flores, enfim, como é que tudo isso aconteceu? Conta pra gente, fazendo favor, um pouquinho. Gláucia, você leu certo. Eu tenho um respeito, uma admiração e um carinho muito grande pelo meu pai e a sorte de poder estar ao lado dele no trabalho, né? Estamos juntos, nós dividimos muito as áreas de atuação, mas para os grandes negócios, para os grandes investimentos, a gente anda junto. E o meu pai é um cara que tem uma visão de longo prazo muito interessante. Quando ele pensa no investimento, ele não está pensando no hoje, ele não está pensando no resultado do ano, ele sempre está pensando em como tornar aquela propriedade resiliente e perene para as próximas gerações que estão por vir. O que eu vejo, Glaucia, é que a gente como ser humano está perdendo um pouco essa visão de longo prazo, né? A gente está muito curto prazista e isso é um perigo nos negócios, principalmente negócio de ciclo longo, como o agronegócio é. Bom, mas é muito interessante, né, falar da sucessão, porque no meu caso, a gente anda muito bem juntos, gente. É claro que saem umas confusõezinhas, é óbvio, né? Toda família sai. Quem fala que não sai, não tá contando a história toda. Mas a gente aprendeu a parar na hora que a gente não concorda, pensar e depois voltar a conversar para ver como a gente vai continuar caminhando juntos. E isso tem dado muito certo. Inclusive nos nossos projetos de sustentabilidade. Tudo que a gente fez na fazenda foi a 4 mãos. Meu pai e eu. Eu acho que o momento que a gente teve maior dificuldade, Gal, foi quando eu comecei com as coisas muito diferentonas mesmo, né, gente? Por exemplo, as flores, né? Quando eu fui falar pro meu pai, falei, pai, eu tô querendo montar uma startup. Ele olhou bem pra mim e falou que é isso? Estar o quê? Eu falei, pai, então deixa eu te explicar, sabe? Brotinho, os microverdes, as flores. Falei, ele olhou pra mim e falou, você que sabe. Quer dizer, deixou, mas falou, nessa, eu não vou estar junto. Exatamente. Eu entendi. Se você tá ficando doida, eu tô fora dessa. Exato. Só que, Gal, olha que relação construída. Ele deixou eu andar com as minhas pernas. Ele deixou eu viver a minha vontade. E aí eu vejo, Gal e pessoal, que no agronegócio, às vezes o dono, né, o proprietário, ele tem muita dificuldade também de entender que o sucessor vai ter as suas vontades, que ele vai querer trazer novos negócios, que ele vai querer mudar, às vezes, um pouco o modelo produtivo. Então, é um choque. E aí também o sucessor, às vezes, chega querendo ser CEO dali um mês. Então, assim, né, Lé e Cré não conversa. Então, gente, tem que ser uma conversa razoável, né? É uma construção, né? É uma construção. É como você falou, né? É uma construção a 4 mãos. A 4 mãos. Exatamente. Mãos mais experientes, mãos não tão experientes, mas que se completam, né, no resultado final. Exatamente. E assim a gente vem se entendendo muito bem, construindo juntos. Inclusive com a minha última invenção de moda, quando na fazenda a gente entendeu que a gente tinha um espaço muito grande para trabalhar com comunicação, porque muita coisa que a gente fazia na fazenda era muito diferente, era pioneiro, e a gente pensou, por que não comunicar o que a gente está fazendo? E aí para o meu pai foi outro choque, né? Falou, gente, então isso vai virar um negócio de câmera, né? Filmando o que a gente faz aqui, né? E é um choque, Gal, porque tem muita coisa que a gente demorou muitos anos para aprender, e aí de repente a gente começa a compartilhar na rede social. É uma loucura, né? Mas de novo, ele falou, eu entendo, eu sei que você sabe o que você está fazendo, então vamos embora. Então é uma relação hoje muito madura, mas entendo tantos colegas, tantos produtores rurais que têm uma jornada de sucessão mais complicada. Há muito. Nós temos aqui, né, um leque, né, de histórias e que você sabe que tem os dois lados. Às vezes, o próprio cooperado mais velho gostaria que os filhos assumissem o negócio e os filhos não querem assumir. E às vezes nós temos filhos que querem assumir e os pais não concordam e na verdade não tem, né, acredito eu, essa confiança. Então eu acho que você construir realmente, né, essa relação faz realmente toda a diferença para o negócio.
Me conta. Gláucia, Desculpa. Não, e respeitar que cada um vai jogar de um lado. Por exemplo, eu nunca vou ter o olho clínico que o meu pai tem para construção. Ele é muito bom, ele é um especialista nisso. O olho que ele tem para ver o comportamento animal é uma coisa incrível. Gente, é uma jornada dele construída. Agora, eu tenho um olho para tecnologia, para desembarcar algo muito novo na fazenda, para trabalhar com inteligência artificial, com algoritmos, com visão computacional. Então, hoje a gente se complementa. Exatamente. Né? E o sucesso vem. Porque é o melhor de um, melhor de outro, bem. E nós falamos, né, da granja e das flores. Você continua com o projeto da granja? Conta pra gente. A granja está num momento muito bom. Hoje nós entregamos mais ou menos 3 milhões de aves por ano para a indústria. A gente faz parte de um modelo integrado de produção no Brasil, que é o modelo majoritário de produção. Nós somos ligados a uma grande empresa que nesta unidade produtiva foca na exportação. Tá. Então, para vocês terem ideia, são mais ou menos 30 países atendidos com uma planta. E hoje é considerado, né? A nossa fazenda é considerada uma grande propriedade na avicultura. E a gente tenta não só ser grande, a gente tenta ser muito bom, ser melhor a cada dia em índices de sustentabilidade. Todo mundo me falava no começo, olha, Luciana, você está trabalhando muito com sustentabilidade, cuidado, que provavelmente a tua coluna de produtividade vai cair. E foi completamente ao contrário. O resultado foi oposto. Foi oposto. Na medida que nós fomos nos tornando mais sustentáveis, a nossa coluna de produtividade, ela também foi aumentando. E eu vejo que foi muito pela motivação do time, pelo propósito, né, e entender que o que eles estavam fazendo tinha um impacto positivo no meio ambiente. E aí realmente houve um movimento de engajamento muito bom, muito interessante na fazenda. Ô Lu, nós falamos do seu pai, falamos de você, conta pra mim. E o seu pequeno, como é que ele vê tudo isso? Porque, na verdade, nós não podemos falar em sucessão sem falar dele. 5 anos ele tem? Vai fazer 8, você acredita? Eu acredito. Agora, em julho, faz 8 anos, o Antônio. E essa geração é muito diferente de nós. A gente aprende a trabalhar com sustentabilidade. A nova geração já nasce com o chip da sustentabilidade. Então, eu me questiono muito como tornar a fazenda um ambiente atrativo para ele. Como que eu vou convencê-lo, a partir das minhas práticas, a ficar lá, né? Para ser a 6ª geração de produtores rurais. Por isso que a gente tem trabalhado muito forte com projetos de circularidade. O que isso quer dizer? Que o resíduo de uma atividade se torna o início de outra. E lá na fazenda a gente está conseguindo fazer o ciclo fechadinho, Gláucia. Então, que bacana. Toda a parte de resíduo se torna composto orgânico, que vai para as lavouras, que vai virar silagem uma parte, que vai virar alimentação dos bovinos. O que isso quer dizer? Que eu estou conseguindo trabalhar com um grande conceito, um conceito muito importante de sustentabilidade, que é a economia circular, mas que no final do dia isso é margem para o produtor rural, né? Uma margenzinha que eu ganho aqui, outra ali, outra ali. E ter uma propriedade rural muito diversa, Gláucia, eu vejo também que é o futuro, né? A gente não depender somente de uma coisa. Eu te disse da avicultura, mas nós temos outras atividades complementares ali no mesmo ecossistema. Você sabe que você, falando sobre essa circularidade, é isso? Isso, circularidade. A semana passada, nós tivemos aqui em Bebedouro a fundação de uma fundação chamada Fertbem. A Fertbem, ela vem aí do resultado de algumas ações que foram feitas na pandemia por um grupo de pessoas aqui em Bebedouro, e ela vem ao encontro aí de uma necessidade de todas as instituições. Hoje Bebedouro tem 14 instituições beneficentes. E essa Fertbem, o objetivo dela é fazer com que, com o passar dos anos, essas entidades não precisem depender tanto, entre aspas, da cara de pau dos presidentes para sair pedindo dinheiro. Mas de que maneira? Eles vão produzir um fertilizante que eles estão chamando de fertilizante do bem, que é exatamente o que vai suprir a necessidade
dessas 14 instituições. Então, que o é um objetivo, composto orgânico. Que é um composto orgânico. E até por isso que eu estou, né, você comentou a respeito disso, me veio a Fertbem em mente, e o trabalho também que está sendo feito a várias mãos, e que tem realmente esse cunho de sustentabilidade total, né? Vários cooperados nossos estão envolvidos, né? A CredCitrus, juntamente aí com o Instituto, também está envolvida nesse projeto. Mas eu quis contar um pouquinho dessa Fertbem, porque é uma inovação, e um dos responsáveis, né, por essa fundação, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu gostaria de deixar um legado, e o que eu poderia fazer, eu fiquei pensando muito tempo, e esse experimento veio ao longo do tempo, e está aí bem coroado. Então hoje nós temos em Bebedouro uma fundação de compostagem que vai fabricar o fertilizante para ser vendido, e a arrecadação, nós temos aí o prazo médio de retorno disso. A partir do primeiro ano isso já começa a ter retorno, até porque o material que nós recebemos, né, das indústrias, né, dos fornecedores aí que vão nos atender, eles pagam para a gente receber esse composto, né? Eu sou um tanto quanto leiga no assunto, mas pelo que eu participei e até fui convidada para fazer parte do conselho consultor deles, fiquei super lisonjeada, porque eu também acredito que a gente tenha que pôr a mão na massa e ajudar, né, as Sim. pessoas, ajudar a acontecer. Mas vem, assim, essa questão de qual que é a palavra? Da circularidade. Da circularidade, que ficou, assim, muito forte para mim, e que também está sendo muito vivenciada em todos os lugares, né? Agora me conta, eu quero saber como é que o Antônio, ele vai na granja, ele vai ver as flores, como é que ele se comporta? Eu tô te perguntando porque é o seguinte, há 2 anos atrás, eu tenho aí tenho 5 sobrinhos e 2 meninas lindas, maravilhosas, que são minhas não, tenho 3 meninas. Se eu falar que tenho só 2, a de 21 vai ficar super brava. Tenho 3 sobrinhas, e há 3 anos atrás, quando a minha cunhada ficou sabendo que estava grávida, eu pedi para fazer o chá revelação, mas eu queria achar alguma coisa, e eu descobri, né, que era menina. E, inclusive, a gente tem uma história super engraçada, porque minha sogra, ela tem 3 homens, sempre quis ter uma menina. E não vinha menina. Não vinha menina. Por fim, veio a menina, mas, na verdade, o meu cunhado arrumou uma namorada, que tinha 20 anos a menos que eu, e eu falava, só faltava você dar uma neta mulher para minha sogra, e ela acabou dando 2, entendeu? E aí, no chá revelação, eu queria algo, assim, super delicado, porque acho que eu fico vendo aquelas revistas, eu olhava e falava, gente, como é que pode, né? Será que não tem uma flor para comestível? A gente não pode. Salada, eu acho tão linda, adoro salada. Sou doida para colocar flor na salada para comer, mas nunca achei que realmente era possível. Até que entro para olhar, claro, na internet, que a gente acha tudo lá, né? Doces com flores. Acho uma confeitaria em Ribeirão que tinha os doces do jeitinho que eu sonhava. E eu liguei lá e falei, moça, pode comer? Pode. Tem certeza? Tenho. Pode comer. Mas não vai ter problema? Não, Lu, chegou bem. E além dos doces, eu mandei fazer um bolo, e o bolo veio inteiro com aqueles macarrons, enfeitados de macarrons e flores. E aí, eu fiquei apaixonada. E aí, o pessoal ficou meio assim de comer, eu pegava e comia, só o pessoal veio deixa comer, entendeu? Obrigada. E aí, eu fiquei apaixonada pelas flores. E aí, um dia, me contaram que é da sua empresa. É República da Flor, República do Jardim. República do Jardim. Gente, que coisa mais linda. Muito obrigada. Ai, demais, viu? E você sabe que a história das flores, ela anda junto com a história do meu filho Antônio. Porque quando eu fiquei grávida, o meu marido e eu, a gente se perguntava muito, o que a gente pode fazer de diferente? O que pode ser o nosso legado para o Antônio? E a gente era muito apaixonado por agricultura orgânica, muito. E a gente começou a estudar, começou a pesquisar.
e a gente sempre viajou muito, por tudo quanto é canto, por conta das nossas profissões, e aí a gente começou a ver uma tendência fora do Brasil muito grande de embelezamento de prato, de food design como um todo. E a gente percebeu que aqui não tinha, que era algo ainda muito restrito às capitais, e a gente viu que no interior de São Paulo isso não tinha chego. E aí a gente foi aprender e começou a produzir as flores para ser a nossa história, da nossa família com o Antônio. E ele tem, Glaucio, uma relação muito forte com a produção. É muito interessante como a criança, ela aprende que se o solo for bom, se o solo for bem cuidado, a planta, ela vai responder à altura. Então, às vezes, quando a flor não abre, por exemplo, ele pergunta pra gente o que está faltando. Né? Essa é uma visão muito bonita da agricultura, né? É de entender que a planta ela vai ter as necessidades dela. E outra coisa muito interessante desse modelo de negócio que a gente criou é a conexão que a gente tem não só com a natureza, mas com os nossos clientes. Então, para fazer um bolo igual o bolo que você comprou e gostou, a gente fez uma jornada de entender o que o cliente queria, né? Tanto o cliente final quanto a confeiteira, o restaurante, o chefe, o buffet. Então, a gente tem um portfólio hoje que atende os nossos diferentes clientes. Em uma proposta, Gláucia, do chão, da terra, direto para o cliente. A flor que a gente colhe hoje é a flor que vai hoje para o nosso cliente. Me ensina. Tô querendo aprender. Aí eu sou apaixonada. Ô Lu, fala pra mim. Vamos falar um pouquinho do seu marido também, coitado, porque a gente falou do pai, falou do filho. Você acabou de falar. Seu marido também é apaixonado pela agricultura? Muito apaixonado. Ah, então foi a conexão perfeita. Olha, Glaucia, se existe destino, eu acho que ele realmente conspirou ao nosso favor, porque a gente é muito parecido, Marcelo e eu, a gente acredita nas mesmas coisas, de trabalhar com justiça social, de trabalhar com respeito à terra, de ser muito chato, de questionar os modelos atuais, de sempre perguntar, será que não dá para fazer diferente? Inclusive, Glaucio, eu tenho essa fama, sabe, de assim, às vezes eu chego na fazenda, o pessoal fala, lá vem a Luciana querer mudar tudo. Mas eu sempre acho, de verdade, que dá para fazer diferente. E acho que aí as histórias começam a se encontrar. Entendi. Essa minha vivência enquanto pesquisadora, não é que ela não serviu para nada na minha vida. Essa inquietação que eu tenho hoje, ela veio do que eu vivi na pesquisa. Então eu sempre acho que dá para fazer diferente e principalmente em parceria. Então eu ligo em universidade, eu ligo nos centros do governo. Gente, vamos co-desenvolver um maquinário, por exemplo, para compostagem? A nossa da fazenda foi um co-desenvolvimento. E é assim, é a gente questionando, a gente tentando. Ah, Lu, tudo dá certo? Claro que não. Mas essa é a jornada da inovação. É saber que tem coisas que não vão dar certo e tudo bem. A gente vai tentar. Mas eu acho que né? Olha, quem sou eu para fazer te questionar, né, na sua própria fala, né? Eu acho que a sua vivência como pesquisadora, assim, tem um impacto muito grande na sua vida hoje, né? Sem dúvida. Assim, ela agrega muito no seu negócio atual, no seu jeito de pensar, até porque tudo que foi desenvolvido, né, por você, pelo seu pai, por vocês, né, pela sua família, é algo assim que é muito diferente, né? São cases de sucesso e assim, uma fala sua que me chamou muito a atenção, dentre tantas, né? Uma das que você acabou de dizer agora foi do olhar do seu filho para o solo, né? Que se o solo é bom, tá muito bem preparado, ele vai dar frutos, né? E eu vejo aqui dentro da Cred Citrus, nós sempre também falamos muito sobre isso, que a Cred Citrus, que nós não, hoje a Cred Citrus é a maior cooperativa de crédito do Brasil, mas não basta ser a melhor, a maior. Tem que ser a melhor. Nós sempre procuramos ser a melhor, né? E para ser a melhor, eu tenho que fazer tudo isso. O meu solo tem que estar bom, eu tenho que colocar o adubo, né? E fazer realmente que isso, né, lá pro meu consumidor final, que é o meu cooperado, né? Eu tenho que ser a melhor. Então, assim, a sua fala, eu acho que vem realmente muito ao encontro disso. E uma outra fala sua que eu quero destacar aqui também foi a respeito do longo prazo. Eu vejo, né, realmente, eu tenho 2 filhos também, eu tenho um filho de 8 igual ao seu e eu tenho uma filha de 19.
E o que a gente sente realmente é que eles são muito imediatistas, né? É tudo na hora. Se não for na hora, eles se frustram, né? Muito. Mas na verdade não é nem o contexto aqui, né, não é nem essa questão da frustração, que eu acho até que a gente podia discutir a respeito disso depois, né? Mas é a questão, né, do longo prazo. O seu Leopoldo, que foi o fundador da Credit Citrus, ele tinha, né, aí uma visão sobre a Credit Citrus que foi algo, há 40 anos atrás, totalmente inovador. E eu me lembro na verdade, ele contava a história de quando ele visualizou a cooperativa, né, a Credit Citrus, sendo a maior cooperativa de crédito do país, contando para um funcionário do Banco do Brasil. Na verdade, o seu Leopoldo, ele era um funcionário do Banco do Brasil e um cooperado nosso também, o Marcos Sacioto, eles trabalhavam juntos no Banco do Brasil, e diz que uma vez o Marcos, atendendo no caixa, diz que ele falou, Marcos, eu vou fundar uma cooperativa de crédito. Vou fundar uma cooperativa de crédito porque com a minha experiência, né, no mercado financeiro e com a experiência e no cooperativismo, eu tenho certeza que o mercado financeiro vai se diferenciar muito do mercado tradicional, porque o mercado financeiro cooperativo traz muitos benefícios para as pessoas. Então, assim, e a gente, né, quando olha aí há 40 anos atrás, tudo que foi planejado, né, lá, e eu falo que foi planejado porque ele sempre falava que a gente tinha que ter aí um alicerce muito bem feito, e hoje o alicerce da cooperativa a gente sabe que é o capital social. Uhum. E também, né, nesse contexto de longo prazo, de capital social e tudo mais, eu não posso deixar de falar também do Sigetoshi Matsushita, do seu Matsushita. Uhum. O seu Leopoldo, uma pessoa de muito mais visão, mas o seu Matsushita, completando aí, né, o seu Leopoldo, veio com toda a estratégia de crescimento, de ser sustentável, e ele falava muito que a Credit Citrus tinha que ser independente financeiramente para poder sobreviver. Então, esses dois homens, né, um com a sua sabedoria e o outro com o seu conhecimento, eles aí desenvolveram a Credit Citrus, né, que já falamos várias vezes, mas completou agora, o ano passado, 40 anos, e hoje nós somos a maior cooperativa, a melhor cooperativa, com certeza, e esse alicerce financeiro, ele vem sendo construído ao longo desse período, né? Então, o legado que eles deixaram foi realmente de que a importância de se planejar a longo prazo. Então, assim, eu queria só deixar registrado, porque nas suas falas isso me veio muito forte, eu acho que é algo que a gente precisa, sim, estar falando, porque faz muito sentido. Outro ponto aí que eu acho que é legal a gente discutir, falando nessa nova geração e tudo mais, o que você acha, né, que tem levado essa nova geração, principalmente as mulheres, para o agro? Muito bom ponto, Gláucia. Realmente a gente tem visto esse movimento de volta de pessoas que saíram da propriedade rural para estudar, para viver outras profissões, e agora o pessoal tem voltado, e eu atribuo muito isso à tecnologia. A tecnologia é um grande chamariz para o jovem. Quando o jovem entende que aquela complexidade da operação pode ser gerenciada com auxílio de tecnologia, e a gente tem visto, né, satélites, drones, câmeras, enfim, uma infinidade de artifícios, realmente o jovem ele se sente atraído. E falando mais das mulheres, Gláucia, eu vejo que o ambiente está mais próspero para receber as mulheres. Tá. A gente vê cada vez mais mulheres se aproximando. Quando a gente olha o dado ainda, né, tem muito o que melhorar. Uhum. O último censo mostra que de 10 propriedades rurais, apenas 2 são lideradas por mulheres. E muitas vezes ao lado do pai, do irmão, do marido ou do filho. Ou seja, a gente ainda tem um caminho a melhorar, mas sem sombra de dúvidas está um ambiente mais próspero para a gente atuar e liderar. Uhum. Né? Na fazenda, na nossa jornada de sustentabilidade, um ponto muito importante era inclusão e diversidade.
E não somente porque a gente acredita, porque realmente, pessoal, isso traz resultado para o negócio. Quanto mais diversos times, melhor o resultado dos negócios. E hoje 60% do nosso time na Fazenda é composto por mulheres. 60%? 60%. É muito interessante que quando chega mídia para fazer alguma coisa lá, todo mundo fala, e agora? Vamos filmar as mulheres. Eu falo, gente, não é filmar as mulheres, vocês vão filmar a operação. E as mulheres estão em todos os pontos da operação. E, de novo, é engraçado que o pessoal fala, mas faz o quê? Né? O que a mulherada faz aqui? Eu falo, a gente faz tudo. Né? Só não pilota helicóptero porque não tem. Mas, assim, o resto... Dirige trator, sobe em silo, dá palestra, lidera time, faz tudo. Né? E é algo muito natural e muito fluido pra gente hoje. Mas eu vejo que também foi algo criado e construído, né? Porque a gente, enquanto liderança, acredita e fomenta isso. Você sabe que essa questão, a mulher dirige trator, faz tudo mais. O meu cunhado, a gente conversando outro dia, falando sobre a fazenda e tudo mais, sobre assuntos, né, relacionados à fazenda, ele fez exatamente a mesma colocação que você. Gal, você não sabe, é muito melhor ter um motorista mulher do que um motorista homem, porque o homem, você fala para ele, faz assim, ele faz. A mulher não, a mulher ela tem uma sensibilidade maior, até na hora de pilotar o trator, ela traz mais resultado do que o homem. Os homens me perdoem, mas os homens que se cuidem, mas a mulherada tá meio que querendo tomar conta. Mas aqui na Credicitos também, nós temos um equilíbrio também, mas nós temos mais mulheres do que homens hoje. E eu acredito que dentro do agronegócio, né, esse número, com o passar do tempo, ele deve virar realmente em função até da sucessão, né? Porque, como você disse, o meu pai me recebeu de braços abertos, mas existem, né, aí gestores mais antigos que não têm a mesma confiança, assim, e um tabu também, né, Lu, em relação à gestão de uma mulher, né, ser diferente ou não. Então eu acredito que com o passar do tempo isso realmente vem, assim como já vem mudando, né. Então o interesse das mulheres vai aumentando e o espaço também vai sendo, né, ampliado em função dessa geração estar sendo aí reposta a cada ano, né? E também da preparação, né, Gal? A gente tem se preparado para ocupar essas posições, né? Então, tem que ter uma formação muito boa, tem que estar muito segura do que está fazendo, porque a gente vai ser mais questionada. Isso é um fato, né? Muito mais, muito né? Muito mais. Eu vejo que eu mesma, né? Eu estou muito acostumada a participar de várias reuniões que geralmente 30 homens e eu de mulher, 25 e eu de mulher. Eu sinto que eu sou mais questionada, mas não tem problema, porque eu me sinto preparada para estar naquele lugar. E o que eu senti que ainda falta estudar, eu vou atrás, eu vou estudar. Então, eu acho que o espaço, ele existe mais, e a gente está se sentindo mais preparada também para ocupar o espaço. Não, excelente, excelente. E estar preparado é tudo, né? Realmente, porque quando vem, né? Quando você está preparada, qualquer desafio que venha, qualquer colocação que venha, você está totalmente pronta para assumir realmente o seu papel, né? Eu costumo dizer que a mulher, principalmente, ela, assim como o homem, né? Mas nós temos muitas versões, né? Versão mãe, que exige muito, versão profissional, que exige o dobro, versão dona de casa, que não é fácil, a versão esposa, a versão filha, enfim. Mas eu vejo que a mulher, em todas as versões que ela está, ela tenta realmente, né, dar o seu melhor. É da mulher, né? É da mulher tentar dar o seu melhor sempre. E com isso, eu acredito que a gente conquiste realmente a cada dia mais espaço em função de todo esse comprometimento, né, que a mulher vem demonstrando fora, né, do seu ambiente de mãe, de dona de casa, enfim, o seu ambiente ali do cotidiano mesmo, né? Então, a questão profissional, a versão mulher profissional tem crescido muito realmente em função desse preparo que as mulheres têm buscado cada vez mais, né? Eu contei essa história das versões porque o ano passado eu fui convidada para dar uma palestra lá na FAFIB, na faculdade aqui em Bebedouro.
E aí eles pediram para falar da minha carreira, da minha vida profissional. E eu coloquei o tema de babá a conselheira de administração. E foi tão legal, porque assim, eu contei os perrengues que eu passei durante a minha vida para poder sobreviver e me formar. Nós estamos quase chegando, né, ao final do nosso bate-papo, porque já deram sinal aqui para a gente parar, porque senão a gente ia continuar. E assim, em cima dessas versões, né, que eu acabei de comentar, você, né, a gente vê que realmente você tem muitas versões da Luciana. E eu me lembro que no painel que a gente fez, eu acho que foi na Grishow do ano retrasado, que você comentou o quanto você se cobra, né, na sua versão mãe, né? Então assim, não só na versão mãe, quais são as outras versões são atingidas e o grau de cobrança que você tem em cima de cada uma delas. Fala um pouquinho pra gente, porque eu acredito que a sua realidade é a realidade de muitas mulheres. Então, escutando, né, aí a sua vivência, né, como é que é a sua vida, como é que você lida com tudo isso, eu tenho certeza que você vai encorajar aí muitas mulheres que, na verdade, acham, né, que não tem a capacidade, né, de se diferenciar, de fazer aquilo que realmente amam, em função de ter todo, né, esse leque aí de situações onde elas são aí, porque na verdade a mulher acaba sendo o pilar, né? Então, são muitos pratinhos rodando, né, Glaucia? Não muitos. Mas eu acho que, pensando nos principais desafios que eu enfrentei na minha carreira, eu acho que o primeiro veio do maior presente da minha vida, que é realmente a maternidade, que é algo que eu sempre quis muito, sonhei muito, mas acho que quando eu comecei a viajar muito também, o Antônio sentiu. E com todo direito, né? O meu marido é executivo também no agro, viaja muito, e aí eu comecei a viajar muito por conta de evento, de palestra, de painel, de cursos. E aí um dia o Antônio chegou da escola e ele falou assim, sabe mãe, eu perguntei para os meus colegas, um a um, e só você viaja. Na casa deles, os pais viajam. Na minha casa, é meu pai e minha mãe. E aquilo, Glaucia, para mim pegou. Na verdade, ele fez um benchmark, né? Ele fez uma pesquisa ali na escola. E ele falou, pronto, eu entendi que a minha casa é diferente. E por um tempo eu falei, opa, eu tô fazendo falta pro meu filho. Será que compensa viajar tanto? Foi no melhor momento da minha carreira? Foi, obviamente. Quando eu dei esse passo atrás, um monte de coisa também ficou para trás? Claro, mas valeu a pena. Então acho que foi um desafio, mas que a gente, enquanto família, conseguiu contornar. E hoje já voltei, tô viajando mais e tal, ele tá maiorzinho e entende. E o outro desafio foi com a exposição. A exposição, ela traz um monte de coisa boa pra gente. Por exemplo, eu tô aqui hoje porque vocês viram uma história em algum lugar, a gente se conheceu, começou a se falar, então gera um monte de oportunidade. Mas a exposição, ela gera um monte de coisa difícil de lidar, principalmente para nós mulheres. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma grande mídia, né, a gente como mulher do agro, liderando um projeto, uma propriedade, a sociedade ainda olha assim, será que é ela mesmo? Assim, isso para mim sempre pegou muito, porque é claro, gente, é óbvio que eu não faço nada sozinha. Tenho um time maravilhoso, tenho meu pai que me apoia, tenho meu marido que me ajuda muito com ideias. É claro que eu não faço sozinha, mas naquele momento eu estou lá como líder daquele projeto e a sociedade ainda tem muita dificuldade de olhar uma mulher, especialmente uma mulher mais jovem, como líder de um projeto que é legal e que está tendo repercussão e que está tendo sucesso. Não gosto dessa palavra, mas não encontro outra agora para dizer. Então também foi um aprendizado. Hoje eu já sei que vai vir esses questionamentos. Lugar de mulher não é aí, em outro lugar. E aí eu falo, o meu lugar é esse. E eu lutei muito, estudei muito para estar aqui. E aqui eu vou continuar e quero ser cada vez melhor. Falou tudo, Lu. É verdade. Isso é verdade. Lu, antes de nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo, né, nós queríamos, né, deixar aí, então, agradecer a participação, né, da Luciana aqui, que veio, assim, agregar muito ao nosso primeiro podcast. E aí é o seguinte, nós teremos, né, outras edições desse bate-papo
que vem realmente aí ao encontro, essa coisa mais descontraída, né, que cria, né, aí uma proximidade maior. Então, o objetivo realmente é trazer o protagonismo dos nossos associados, trazer as experiências, né, dos nossos associados, assim como você trouxe a sua experiência, para agregar valor à nossa cooperativa, agregar valor ao nosso dia a dia, né, e falar um pouco também, né, ter a oportunidade de mostrar o quão, né, grande é a Credicitrus, mas não só no sentido dos seus números, que os números vêm por consequência, né, mas o quão grande ela é em proporção aos seus associados, né? O maior valor agregado que nós temos dentro da Credicitrus hoje são os seus associados. Então, poder, né, ter esse bate-papo com o nosso associado, trazê-lo para mais próximo de nós, faz realmente toda a diferença no nosso dia a dia. O nosso slogan há um tempo atrás era Credicitrus faz sentido, e realmente tudo isso faz muito sentido. Então, deixo aberta a você a palavra para que você também, né, faça a sua consideração final aí, mas deixar registrado que foi assim muito gratificante ter esse bate-papo com você hoje. Lu, obrigada mais uma vez, eu te agradeço. Obrigada a vocês, eu adorei, espero ter contribuído e vida longa ao PodCred, que realmente merece, vai ter um impacto incrível. E eu acho que como últimas palavras eu queria dizer o que eu realmente acredito, que é a sustentabilidade como nosso guia, tanto de vida pessoal quanto dos nossos negócios, e que tem muita coisa legal pra gente fazer nessa jornada. E eu tenho certeza que enquanto cooperados, juntos, a gente consegue construir coisas muito maiores. Então eu tenho muito orgulho de ser cooperada. Obrigada, Glaucia, obrigada a todos. Nós é que agradecemos, tá? Então, eu vou deixar aqui a última fala, mas eu vou dar uma olhadinha também, tá? PodCred, o futuro está em nossas mãos. Então, encerramos aí o nosso primeiro bate-papo. Obrigada a todos, nós esperamos que vocês gostem e que compartilhem em suas redes sociais, porque quanto mais, né, nós pudermos levar aí a Credicitrus, aos nossos associados e aos não associados, né, levar o cooperativismo, o poder do cooperativismo, isso realmente aí vai gerar muito valor para nós. Muito obrigada. Obrigada a vocês.